No assunto de hoje, efeito do dólar nas commodities. Como que o dólar no mercado internacional, não estou falando do câmbio aqui no Brasil, eu estou falando do dólar no mercado internacional. O dólar no mercado internacional, para quem não sabe, você pode acompanhar através do IDX, que é o dólar contra uma cesta de moedas. São 6 moedas. A mais forte, as duas mais fortes, relevantes dentro dessa cesta, é o euro e o ien do Japão, tá bom? Bom, mas enfim, quando esse IDX sobe, quer dizer que o dólar está ganhando força. E quando cai, o contrário. Muito bem, então é assim. A depender da movimentação do dólar no mercado internacional, nós vamos ter um efeito real, não é teórico, não é especulação. Nós vamos ter um efeito real nas commodities. Exemplo, soja. Aqui eu trouxe uma situação onde a soja é negociada no Brasil, FOB Santos, quer dizer, dentro do navio, lá em Santos, a $500 por tonelada. Vou até pôr aqui, ó. Por tonelada. E lá na China, custo e frete, quer dizer, já posto na China, lá nos portos chineses, a $570 por tonelada. Vamos ver qual é o efeito do dólar? Vamos lá. Vou pegar aqui minha calculadora. Vamos supor uma situação onde o câmbio está 5,20. O que eu faço? 500, ó, vai acompanhando na calculadora aí, ó. 500 vezes 5,20 vezes 0,06, que é o fator de conversão de tonelada para saca. Isso aqui me dá um preço no porto de R$156. Eu não estou aqui considerando o FOBs, tá bom? Que é o custo de dentro do navio para os sobre-rodas. Aqui eu quero só exercitar a movimentação do valor em reais a partir da movimentação do câmbio. Aí numa outra situação, o câmbio está 6. Deu um monte de coisa ruim no Brasil, déficit fiscal, essa coisa toda, a política, essa coisa que você está acostumado aí no dia a dia. R$500. $500 por tonelada a 6. R$3.000 a tonelada. 0,06, 180. Bom, olha lá o incremento. R$24 de incremento. Pergunta. Nesse caso aqui, ó, do 180, o produtor ficaria mais interessado em vender a soja ou menos? Logicamente, ele ficaria mais interessado. E aí, ele começaria a ser um vendedor mais agressivo. Qual é o impacto? O impacto vem no basis. Vou pôr aqui, ó. Lembrando que dentro desse valor existe uma cotação de Chicago e um prêmio. Conforme, como é que é essa dinâmica? Conforme ou basis, tá? Basis. Conforme o produtor vai vendendo, sendo mais agressivo, sendo um vendedor mais agressivo por causa da alta do câmbio, não mexendo em Chicago e nem no prêmio, somente o câmbio, ele começa a vender, começa a pressionar o prêmio. O prêmio vai ficando mais fraco. Se o prêmio fica mais fraco, abre a janela de exportação para o Brasil. O Brasil começa a ficar mais competitivo. Porque se lá nos Estados Unidos não caiu o prêmio na mesma proporção que está caindo no Brasil, nós vamos vender para a China e não os Estados Unidos ou mesmo a Argentina. É assim que funciona. Isso aqui funciona para soja, para o milho, etc. Quer dizer, uma alta do câmbio faz com que o produtor abra o silo, vamos vender. Na medida que vai se vendendo, o prêmio vai ficando mais fraco e aí garante que o Brasil exporte mais. Buenas. Se o Brasil exporta mais, como que o dólar forte impacta o Brasil e os Estados Unidos? Se o Brasil vender mais, os Estados Unidos vai vender menos, porque somos concorrentes diretos. E aí, nesse caso, vai ser negativo para quem? Conforme o dólar sobe, CBOT,
Cai. Porque se os Estados Unidos passa a ser menos competitivo, vai sobrar mais soja lá. E a Bolsa de Chicago reflete a realidade americana, vai cair. Entendido? Agora vamos olhar um outro caso. Olha lá. Supondo que o dólar lá na China, 570 dólares posto lá, com um câmbio de 6,48, câmbio lá na China, tá bom? 6,48 yuan por dólar. Vamos fazer essa conta. 570 a 6,48. Olha lá, 3.000, vou pôr aqui, ó, CNH. Ou você vai encontrar também por CNY. 3.693 yuan por tonelada de soja posto lá na China. E o outro exemplo é o seguinte, 6,20, quer dizer, um câmbio na China caiu. Quer dizer que, aí nesse caso, o IDX caiu. O dólar está caindo e a moeda chinesa está ficando mais forte. Lembra que é uma relação inversa. Câmbio na China para baixo quer dizer que sua moeda está ganhando valor. Vamos lá, 570 a 6,20. 3.534. Muito bem. Olha, aqui nós temos uma diferença, ó, de 3.693, 3.534 para 3.693, temos uma diferença de praticamente 160 a menos yuan por tonelada. Horas. Se a soja importada ficou mais barata para o chinês, isso é bom. Bom para quem? Para sua margem. A margem vai ficar melhor. Se a margem fica melhor, eles vão comprar mais ou menos soja? Vão comprar mais soja. E aí, Chicago, ao invés de cair, vai subir, porque o IDX está caindo. O dólar está ficando mais fraco. Vejam então, concluindo, a movimentação do dólar no mercado internacional, ela tanto pode favorecer os Estados Unidos, no caso de queda, porque daí gera mais demanda, ou mesmo se o dólar sobe e para o Brasil o câmbio automaticamente sobe, torna o Brasil mais competitivo em relação aos Estados Unidos. E daí para Chicago é baixista. Vejam então a importância do dólar na vida das commodities. Tanto pode ajudar, quanto pode atrapalhar. Depende de onde você está. Se você é um americano, numa alta do dólar te prejudica. Mas se você é um brasileiro, te ajuda. Numa baixa do dólar para o chinês, ajuda, porque o câmbio dele fica mais baixo, a moeda fica mais forte, a moeda local. Isso vai conferir uma margem, um custo da matéria-prima mais barato, ou seja, uma margem melhor. Entendido? Passem a acompanhar o dólar IDX. Grande abraço!